queridos, estamos aqui mais uma vez no canal Bendito para estudar com você a Palavra de Deus. Estamos aqui hoje já na lição 8 de 13 lições da série Corpo, Alma e Espírito. E hoje a aula 8 é sobre os clamores da alma. E eu trouxe aqui um livro que eu acho ele fantástico, chamado Quem Ama Não Adoece. Eu achei esse livro é um achado, né, na realidade, sobre coisas muito interessantes que o doutor Marco Aurélio fez durante o seu tempo, né, como médico, e atendendo em pronto-socorro, no seu consultório. E ele fala algumas coisas muito interessantes a respeito dessa questão de que quem ama não adoece. As considerações que ele faz é por alguns detalhes que eu gostaria de passar rapidamente aqui para você, ler um trechinho para que vocês vejam. Ele disse que eles são orientados, né, pelo menos na época em que ele escreveu o livro, eles eram orientados a não dar muita atenção a pessoas que chegavam nos pronto-socorros com piripaque, tomando o lugar de outras pessoas com doenças bem mais sérias. Então, ele diz assim que o tempo, contudo, foi mostrando para ele que tanto quem apresenta o piripaque como quem tem um problema cardíaco ou mesmo um câncer comum, tem alguma coisa que envolve esses dois tipos de pessoa, que é justamente a questão de pessoas que sofrem, né? Não importa se com câncer, problemas cardíacos, diabetes ou simplesmente um piripaque, que nós chamaríamos de frescura. Essas pessoas têm em comum, segundo ele, o sofrimento. E não é sofrimento apenas causado pela doença, foi o que ele descobriu. Elas sofriam, na verdade, de uma dor interior. A diferença resume-se apenas na forma como elas expressavam esse sentimento. E aí, aos poucos, ele começou a se interessar pelos pacientes, né? Conversando com eles, não apenas perguntando a respeito dos sintomas da doença que eles se queixavam, mas também perguntando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as coisas que envolviam o seu dia a dia. E ele achou em comum também que todos eles tinham uma característica, ou pelo menos a maioria, a característica de serem pessoas sofredoras. Quase todos, ele diz, transmitiam desgosto e desânimo pela vida. De uma forma ou de outra, sempre se descobria em cada história um traço de desamor, negado, escondido, camuflado, porém presente. E ele então dedicou toda a sua curta vida, porque ele já faleceu, dedicou toda a sua curta vida em reunir depoimentos para colocar nesse livro Quem Ama Não Adoece e outros livros que ele fez também. Agora, o que me chamou a atenção foi o que ele falou aqui a respeito das pessoas com problemas psicológicos e psicóticos. Como regra geral, ele disse, não se adoece por acaso. E é curioso a observação, olha só, de que os psicóticos, os loucos de hospício e até mesmo os neuróticos graves dificilmente contraem uma doença orgânica. Você já reparou isso? Mendigos, por exemplo, também não. Você já reparou que mendigo não fica doente? E olha que são pessoas que vivem uma vida que, dentro da nossa normalidade, seria assim um prato cheio para que elas pegassem algum tipo de doença, mas elas não pegam. E aí ele disse que os loucos parece que têm saúde de ferro. E a razão é uma só, ele diz. Ao perder o vínculo com a realidade, né, ao perder a sanidade, parecem que eles também perdiam a necessidade de adoecer. E com isso ele foi colocando que a doença, na realidade, é coisa de quem está vivendo a normalidade da vida, de quem está vivendo os problemas da vida. Então, estar ligado na vida e com os problemas dela, com os desamores e os desafetos, faz com que a gente desenvolva doenças psicossomáticas e desenvolva vários tipos de enfermidades, de doenças, que a gente corre no médico para tratar e faz tratamentos longos, né? E muitas vezes recorremos a psicólogos, a psiquiatras. Na realidade, nós não desprezamos, viu, gente? O trabalho dos psicólogos tem sido fantástico nesse período da humanidade. O trabalho dos psiquiatras também, os medicamentos têm ajudado muito. Porém, há muitas pessoas que se
tomassem um pouquinho mais de cautela, cuidado, ou dessem um pouco mais de atenção ao seu emocional, elas não precisariam estar tantos anos, às vezes, em tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. A doutora Eliane Cruz é mais conhecido o pai dela, né? Abraão de Almeida, um grande escritor evangélico. A filha dele, doutora Eliane Cruz, que é psicóloga, uma vez em uma entrevista, ela falou que se nós, cristãos, soubéssemos o verdadeiro valor da oração, nós não encheríamos tanto os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras. Porque aquilo que nós fazemos no consultório de psicólogo em especial, que é falar, que é desabafar, nós poderíamos fazer isso através da oração, dando ao Senhor uma oportunidade de trabalhar o nosso interior, sabe assim, diminuir ou mesmo tirar o nosso estresse, essas dificuldades, nos envolver com o seu amor para que nós não adoecêssemos tanto, seja no corpo ou mesmo na alma. Então, a dica da lição de hoje, da aula de hoje, é que você dê atenção aos clamores da sua alma. Preste um pouco mais de atenção em como está a sua vida emocional. Outra coisa é eliminar da sua vida todo e qualquer tipo de amargura, de mágoa, de ressentimento. Falta muito perdão, né? Falta muito perdão nas pessoas hoje em dia. Então, procurar perdoar, remover a amargura, remover ressentimento, remover mágoas, isso adoece demais o corpo. Eu tenho uma conhecida que morreu com um problema de fazendo hemodiálise, mas já era uma complicação de diabetes, e ela falou para mim antes de morrer que tudo começou quando ela ficou magoada com uma pessoa. E essa mágoa desenvolveu problemas, doenças mesmo reais, e que acabou, e ela tinha consciência disso. Ela falou, eu comecei a desenvolver essa doença depois desse episódio que eu não perdoei. Então, perdoe mais, né? Ouça o clamor da sua alma e elimine esse tipo de sentimento ruim da sua vida. E clame ao Senhor por libertação, né? Libertar a sua alma. Às vezes a alma está clamando por libertação. A primeira libertação é a libertação do pecado. Porque a alma sem Jesus, ela está escravizada pelo pecado, ela está presa no pecado e ela precisa de libertação. Depois outras libertações, né? Outras libertações como prisão da depressão, prisão dos problemas emocionais, são da culpa, da mágoa, tudo isso são coisas que nos prendem, que nos acorrentam dentro de nós mesmos. E no vídeo, acho que da aula número 5, eu falo um pouco sobre encher-se do Espírito, né? Buscar a plenitude do Espírito Santo. E eu acho o seguinte, gente, quanto mais a gente se enche do Espírito Santo de Deus, mais a gente vai botando para fora todas essas coisas que nos aprisionam, que nos magoam, que nos fazem sentir ressentimento. A gente vai limpando. Como quando você pega um copo sujo de leite, por exemplo, e coloca debaixo de uma torneira aberta, bem aberta, né? Aí você vê enche o copo, aquela água branca sobe até em cima, depois aquela água branca vai saindo e no lugar da água branca fica uma água limpinha, sabe? Então é isso que nós precisamos fazer, nos encher do Espírito Santo de Deus para que toda a impureza possa ir saindo da nossa alma. Aliás, eu estou deixando para vocês no WhatsApp uma dinâmica a respeito disso que você pode usar no seu grupo ou na sua aula de escola dominical, tá bom? Agora, gente, a parte disso, eu gostaria de enfatizar aqui como Deus tem sido bom conosco, né? Enfatizar um pouquinho a questão da gratidão. Como Deus tem sido gracioso para conosco, nos abençoando tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Deus tem nos abençoado no corpo porque, embora nós convivamos com a nossa natureza carnal, nós temos sido mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é verdade? Quantas dificuldades nós passamos com essa questão de lutar, né? Da luta, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, da luta que tem com o espírito e a carne, né? Com o nosso homem interior o nosso homem exterior, aquela vontade de pecar, mas aí vem, né, a alma envolvida com o pecado, mas vem o espírito e barra e freia.
Lá em Romanos capítulo 7, versículos 15 a 25, Paulo fala sobre essa luta interna que nós vivemos todos os dias, né? A partir da nossa conversão, o Espírito ele acorda, digamos assim, né? Ele é despertado, porque até então ele está alienado de Deus como se estivesse morto. Mas no ato da conversão ele acorda, ele desperta, e aí começa um processo de dentro para fora, aonde a alma todos os dias ela passa por um processo, né, de renovação, e isso atinge o corpo, que entra numa disciplina espiritual. E aí Paulo fala disso então em Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, falando justamente que há uma guerra interior. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, porque o mal está sempre diante de mim. E nessa luta ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele encerra, né, a cereja do bolo dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque é em Jesus Cristo que nós libertamos a nossa alma da prisão, nós damos vazão à ação do Espírito na nossa vida, disciplinamos o nosso corpo e conseguimos ter vitórias, né? Então, como o Senhor tem sido bom para conosco, nos dando essa graça de conviver com a natureza carnal e mesmo assim, né, sermos vencedores a cada dia. E o mais interessante ainda é que nós somos mais que vencedores até depois da morte. Gente, eu ouvi uma experiência uma vez que dizia de uma mulher que queria fazer um trabalho, né, de macumbaria para um crente. Para uma vizinha, não crente, uma vizinha. E ela então foi fazer um trabalho e ela foi pedir orientação, e a pessoa que orientou no trabalho falou: olha, você compra isso, 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 e você vai lá no cemitério e escolhe lá um sepulcro e coloca esse trabalho lá, que essa pessoa em 3 dias vai estar morta. E a pessoa fez tudo direitinho. 3 dias depois a vizinha estava lá, bela e formosa, cada dia melhor, mais gorda, mais viçosa, né? E aí ela voltou lá e falou: e aí, como é que faz? Aí ela falou: não, mas tem alguma coisa errada, né? E ela foi, deu mais alguns ingredientes, ela fez e nada. Então, quando ela voltou lá na segunda vez, ela falou assim: eu já sei o que está acontecendo. Você está colocando o seu trabalho no sepulcro de um crente. E a pessoa perguntou: e daí? E daí que quando o trabalho é colocado no sepulcro de crente, ele não funciona. E essa pessoa saiu de lá intrigada e ela falou assim: bom, ela pensou consigo: bom, se um crente morto vale tanto ao ponto de anular um trabalho dessa monta, quanto mais um crente vivo. Então ela se converteu, né? Se converteu a Cristo porque reconheceu que Cristo é maior do que qualquer trabalho de feitiçaria ou coisas do tipo, né? Então a gente vê que o Senhor preserva o nosso corpo não apenas em vida, enquanto nós lutamos com a nossa natureza carnal, mas até depois de mortos, porque como nós já falamos nos vídeos anteriores, o nosso corpo não é uma coisa jogada fora simplesmente para apodrecer. Nós esperamos a ressurreição do nosso corpo, quando a partir dele, como semente, nós receberemos um corpo glorificado. O Senhor também tem sido muito bom conosco na nossa alma. Olha que Jesus tem curado a gente de tantos traumas, gente. Tantos traumas, eu falo por mim. Quanta coisa na minha alma o Senhor já trabalhou. Eu venho de uma época que não tinha internet, não tinha, na minha adolescência e juventude, não tinha internet, não tinha acesso a livros, a nenhum tipo de material, pagar psicólogo, nem pensar. Então eu só tinha uma alternativa: ir aos pés do Senhor. E o Senhor foi me curando de todos os meus traumas, todos os meus complexos. O Senhor foi tirando tudo de mim. Pensa numa pessoa insegura, se sentindo inferior, e o Senhor foi me curando através da oração. Meu psicólogo literalmente foi o Senhor Jesus, foi o Espírito Santo. E além disso, além do Senhor nos curar, a nossa alma, Ele ainda coloca na nossa alma alegria, coloca na nossa alma paz, coloca na nossa alma benignidade, bondade, tanta coisa, tanto esse fruto do Espírito, né? Brota na nossa vida. Que coisa linda é o que o Senhor tem feito na nossa alma.
E é motivo de nós agradecermos ao Senhor, né? Complexo de inferioridade, o consumismo desenfreado. O Senhor colocou na nossa alma um equilíbrio maravilhoso. Não que nós sejamos perfeitos, mas nós estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento, né? E no sangue, ou melhor, e no Espírito, o sangue de Jesus Cristo tem nos lavado de todo pecado, né? E esse processo de lavagem, ele começa justamente no nosso espírito. Olha que a coisa é tão linda que você pega uma pessoa que já foi um ladrão, traficante, como nós vemos, né, nas nossas igrejas, ladrão, traficante, prostituta, pessoas que se convertem, o sangue de Jesus passa na vida dela e lava ela de tal forma que as pessoas não lembram mais quem ela era. Um ou outro lembra, mas é para dizer, era assim, mas olha como está. Aconteceu uma coisa linda depois que ela foi para a igreja dos crentes, ou depois que ela virou crente, ou ele virou crente, porque Jesus transforma. E a transformação, ela vem de dentro para fora. E é muito comum dentro da igreja, não importa se a pessoa tenha sido ladrão, né? Uma ladra na vida. A gente confia nela, você acredita? A gente confia nela. A gente não fica, ai, fulano é ladrão, vai que ele tenha uma recaída. Não existe esse pensamento na nossa cabeça. A gente aprende a confiar no irmão, porque agora ele é nosso irmão. Coisa linda que o Senhor faz, né? Aquela mulher que era uma prostituta, saía com tudo quanto é homem. De repente ela está dentro da igreja, mas Jesus transformou, o sangue de Jesus lavou. A gente não fica olhando, ai, aquela ali, vai que ela rouba meu marido. Não tem esse pensamento, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é motivo da gente agradecer o que o Senhor tem feito no nosso corpo, tem feito na nossa alma, tem feito no nosso espírito. No nosso espírito Ele ainda tem colocado através do seu Espírito Santo, que nós temos a certeza da vida eterna. Nenhum crente se preocupa com o pós-morte, porque ele sabe que a partir do momento que ele morrer, a vida dele está guardada com Cristo em Deus. Essa é a maior certeza que nós temos enquanto vivemos neste mundo, viu? É a maior certeza. E eu tenho certeza que você que está aí me assistindo pode completar essa lista com muito mais coisas que eu não mencionei aqui, que acontece com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Queridos, vamos nos encher do amor de Deus, porque conforme disse o autor aqui, quem ama não adoece, né? Então vamos nos encher do amor de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo de Deus e vamos procurar dar atenção aos clamores da nossa alma, para que nós possamos ter uma alma sarada e consequentemente um corpo sarado e um espírito onde o Espírito de Deus possa ministrar vida e vida com abundância, porque foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus te abençoe. Bora correr para o WhatsApp, porque lá tem novidade para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, assina o nosso canal e vamos juntos. Até a próxima semana, se Deus quiser.